Oi Geek, tudo beleza? Eu sou o Luciano Soares do canal Oi Geek. No vídeo de hoje eu irei te mostrar qual o melhor torneio, o torneio do poder ou o torneio das trevas, beleza? Yu Yu Hakusho e Dragon Ball são duas das franquias de anime e mangá mais antigas e amadas de todos os tempos. Ambas as séries precedem quase todas as séries modernas, muitas das quais incorporaram elementos populares dessas duas franquias. Dentre esses elementos, os arcos de torneio provavelmente estão no topo da lista. A razão pelo qual esses torneios são tão amados é principalmente devido à forma como os personagens que competem neles são normalmente levados ao limite, enquanto enfrentam adversários com poderes e habilidades geralmente novos para eles e para também os seus oponentes. Sendo que Yu Yu Hakusho e também Dragon Ball dominaram a arte de criar um arco do torneio, com o Torneio das Trevas e o Torneio do Poder respectivamente, sendo considerados entre os maiores de todos os tempos. Mas podemos perguntar qual o melhor arco de torneio? Mas antes, uma outra pergunta, você sabe o que é o Torneio das Trevas de Yu Yu Hakusho? O Torneio das Trevas é indiscutivelmente o mais famoso da série e talvez o mais amado, principalmente devido à forma como o arco foi tratado e como ele se encaixa na narrativa geral da série. A história de Yusuke como detetive espiritual, sendo treinado por sua mestra e até mesmo recrutando Kuwabara e Kurama, parecia levar diretamente ao Torneio das Trevas. O arco aproveitou toda a construção de mundo dos arcos anteriores, capitalizando em cima disso e também levando as coisas adiante ao introduzir uma série de grandes personagens e conceitos à medida que a história se desenrolava. Depois de ser ameaçado e forçado a participar do Torneio das Trevas, Yusuke e sua equipe de amigos foram obrigados a lutar com suas vidas em risco contra demônios muito mais fortes do que eles estavam acostumados a enfrentar. Embora a ação por si só já fosse o suficiente para cativar o público, o que torna esse arco tão especial é o quão pessoal ele se tornou, sendo que Yusuke teve que enfrentar sua própria fraqueza e hesitação para dominar o seu movimento característico, enquanto Kurama teve que lidar com o passado de Yoko. Kuwabara também enfrentou desafios pessoais, lidando com sua própria humanidade e mortalidade, e o próprio Yusuke enfrentou os momentos mais angustiantes, já que ele era o principal alvo de Toguro. Ele não apenas teve que sobreviver à parte final de seu treinamento com sua mestra, que quase o matou várias vezes, mas também teve que assistir o seu mestre e Kuwabara serem mortos na sua frente para que Toguro revelasse o seu verdadeiro poder. Sendo que este arco de torneio teve muito peso, não só pelas consequências da derrota, mas também pelo quanto os personagens tiveram que suportar durante as lutas. E quanto ao torneio do poder em Dragon Ball? Sendo que Dragon Ball como um todo não é estranho aos arcos de torneios, já que muitas das suas histórias apresentavam ou até mesmo começavam com torneios, sendo que o Torneio do Poder é um caso bastante especial, pois foi o ponto culminante de todos os arcos de Dragon Ball Super que o antecederam, além do fato de que as apostas eram extremamente altas, já que todo o universo corria o risco de ser apagado. Como tal, os guerreiros Zen enfrentaram grandes dificuldades, pois tiveram que combater equipes inteiras de outros lutadores em uma batalha real baseada em equipes. Embora os eventos variem um pouco entre o mangá e a versão do anime, os desenvolvimentos principais são basicamente os mesmos. Curiosamente, apesar das altas apostas do torneio, ainda há um certo nível de diversão permeando todo o arco, como acontece em outros arcos de Dragon Ball. O principal atrativo foi ver o quanto os guerreiros poderiam se tornar mais fortes para derrotar os seus inimigos, principalmente o novo personagem que é a Jiren. Sendo que Jiren provou ser um oponente formidável, cuja força era realmente assustadora. Assistir Goku e Vegeta enfrentarem Jiren em suas formas Blue e serem derrotados com facilidade foi tão emocionante quanto aterrorizante. Em certo ponto, o torneio deixou de ser sobre salvar o universo e se tornou muito mais sobre superar os seus próprios limites e também derrotar o imbatível. Depois disso tudo, qual seria o melhor arco? O Torneio do Poder ou o Torneio das Trevas de Yu Yu Hakusho? De acordo com os americanos e europeus, o melhor torneio é o Torneio das Trevas. Por mais difícil que seja decidir, o Torneio das Trevas é o melhor arco de torneio e pode ser o maior de todos os tempos. Ao manter o elenco pequeno, Yusuke e seus amigos puderam receber um desenvolvimento e caracterização mais consistentes. Mesmo que as apostas fossem menores, havia um peso muito maior para o resultado das lutas, pois cada combate que Yusuke e sua equipe enfrentavam os fazia repensar como viam ou lidavam com as situações. Isso dava quase todas as lutas uma carga emocional que as tornava muito melhores, pois cada vitória vinha depois de um personagem se desenvolvia um pouco mais. Embora o Torneio do Poder tenha introduzido um estilo superior na franquia Dragon Ball, tanto no anime quanto no mangá, mas a explicação por trás disso pareceu um pouco sem brilho e até um pouco mesmo forçada. Enquanto isso, todos os aumentos de poder mostrados pelo elenco principal de Yu Yu Hakusho pareciam muitos mais merecidos em relação à comparação. Ambos os arcos são ótimos à sua maneira, mas em nível objetivo, o Torneio das Trevas foi superior ao Torneio do Poder. Mas se a gente for analisar um pouco mais profundamente tudo isso que estamos falando, nós podemos refletir que tanto Yu Yu Hakusho quanto Dragon Ball são dois dos pilares icônicos do mundo dos animes e também dos mangás, reverenciados por fãs ao redor do mundo. Lançados nos anos 90, ambos não só influenciaram uma geração de espectadores, mas também
mudar o gênero shonen com legados que perduram até hoje. Essas séries precursoras de muitas produções que vieram depois e introduziram elementos narrativos e temáticos que se tornaram clássicos do gênero, sendo os mais notáveis os arcos dos torneios. Os arcos de torneio são uma estrutura narrativa particularmente amada pelos fãs, em parte pela intensidade das batalhas e pelo desenvolvimento profundo dos personagens que eles proporcionam. Em cenários onde a vitória ou a derrota pode significar a vida ou a morte, os personagens são forçados a confrontar os seus próprios limites e crescer diante das adversidades. Entre todos os arcos de torneio do mundo dos animes, dois se destacam entre os mais icônicos, como a gente está falando, que é o Torneio das Trevas de Yu Yu Hakusho e o Torneio do Poder de Dragon Ball Super, sendo que esses arcos não são apenas épicos em termos de ação, mas também carregam uma profundidade emocional e narrativa que os tornam inesquecíveis. E o Torneio das Trevas em Yu Yu Hakusho é considerado por muitos como o ápice da série. Este arco não apenas consolidou a popularidade do anime, mas também redefiniu o conceito de torneios em animes. A narrativa leva Yusuke Urameshi, que é o protagonista, e seus companheiros Kuwabara, Kurama e Riei a participar de um torneio organizado por demônios, onde as regras são bastante simples: ou eles vencem ou eles morrem. Sendo que a ameaça de Toguro, como um dos antagonistas mais emblemáticos do anime, e sua obsessão por desafiar Yusuke, adicionou uma camada de tensão e urgência ao torneio. O que torna o Torneio do Poder tão especial é o desenvolvimento dos personagens ao longo das batalhas. Cada luta é uma prova não apenas de forma física, mas também de forma emocional e mental. Yusuke, por exemplo, é forçado a confrontar seus próprios demônios internos, lidando com sua insegurança e com o peso das expectativas que recaem sobre ele. Sua luta final contra Toguro não é apenas uma batalha física, mas um confronto entre as suas crenças e medos mais profundos. Kurama, por outro lado, lida com o retorno de sua personalidade passada como Yoko, enquanto Riei luta para dominar o seu poder destrutivo, que é o Dragão das Chamas Negras. Já Kuwabara, que sempre foi o mais humano do grupo, enfrenta sua própria mortalidade e a necessidade de proteger os seus amigos, mesmo que isso custe a sua vida. E a construção da narrativa do Torneio das Trevas é bastante exemplar. A cada batalha, a série constrói uma tensão e desenvolve a história de fundo dos personagens, explorando temas como amizade, sacrifício e o preço do poder. Sendo que a morte e o sacrifício de personagens impactantes como o Mestre Genkai, que no caso é aquela mestra de Yusuke, acrescentam um pouco de peso emocional que ressoa com o público muito além das lutas em si. E Genkai, em particular, é o símbolo da passagem de conhecimento e do inevitável ciclo de vida e da morte, elementos que conferem à história uma profundidade rara em arcos de torneios. Por outro lado, nós temos o Torneio do Poder em Dragon Ball Super, um arco que se destaca por sua escala e pela inovação dentro do universo Dragon Ball. Embora Dragon Ball já era famoso por seus torneios desde os tempos do Torneio das Artes Marciais no Dragon Ball clássico, o Torneio do Poder eleva as apostas a um nível cósmico. O destino de múltiplos universos está em jogo, com a extinção completa à espreita para aqueles que falharem. Este torneio é único em sua premissa. É uma batalha real entre equipes de vários universos, com as regras proibindo o uso de armas e a morte dos oponentes, o que exige dos lutadores uma combinação de estratégia, força e trabalho em equipe. O Torneio do Poder não é apenas uma série de lutas espetaculares, mas também uma exploração de diversas filosofias e culturas que existem em cada universo, trazendo uma riqueza de personagens e estilo de luta que mantém o público engajado. E a introdução de Jiren, que é um guerreiro de força aparentemente insuperável, se torna um catalisador para o desenvolvimento de Goku e Vegeta, que são forçados a ir além de seus limites habituais para enfrentá-lo. A luta contra Goku e Jiren é particularmente memorável, especialmente quando Goku desperta o instinto superior, que é uma técnica que transcende a força física e requer uma mente perfeitamente tranquila e um corpo em harmonia total. Esta transformação de Goku é emblemática não apenas pelo seu poder, mas pelo conceito por trás dela, que enfatiza a importância do equilíbrio entre corpo e mente, algo que Dragon Ball raramente explorou tão profundamente antes. Embora o Torneio do Poder seja um espetáculo de ação e efeitos visuais impressionantes, ele traz uma certa leveza e humor, elementos clássicos de Dragon Ball, que contrastam com as sérias implicações das batalhas. A camaradagem entre os guerreiros e os momentos de superação individual fazem com que o público se conecte emocionalmente com a história, mesmo que as apostas sejam quase impensáveis. Comparar o Torneio das Trevas com o Torneio do Poder é um desafio, pois ambos representam o auge de suas respectivas séries de maneiras diferentes, sendo que o Torneio das Trevas é mais intimista e focado no desenvolvimento profundo dos personagens, enquanto o Torneio do Poder impressiona pela escala épica e pelo espetáculo visual. Se o primeiro é um estudo sobre o crescimento pessoal e os sacrifícios necessários para alcançar o poder, o segundo é uma celebração da força e da perseverança diante de desafios aparentemente insuperáveis. No entanto, muitos fãs argumentam que o Torneio das Trevas se destaca como o melhor arco de torneio de todos os tempos, justamente por equilibrar a ação com uma narrativa rica em desenvolvimento de personagens e uma construção de mundo consciente. As lutas não são apenas combates físicos, mas também batalhas internas, onde os personagens confrontam seus medos, suas fraquezas e eventualmente emergem mais fortes e bastante sábios. Em contraste, enquanto o Torneio do Poder traz momentos de grande emoção e desenvolvimento, especialmente com a introdução do instinto superior, alguns críticos sentem que o arco carece de profundidade emocional que caracteriza o Torneio das Trevas.
E falando em instinto superior, que a gente acabou de comentar sobre Goku, isso nos faz lembrar sobre o nosso queridíssimo Goku e também a forma do seu poder divino. Eu digo isso pois Goku alcança um novo patamar de poder divino ao dominar o instinto superior, que é uma técnica que combina perfeitamente corpo e mente, transcendendo os limites mortais e tocando o poder dos deuses. Mas você sabe por que Goku nunca será um deus em Dragon Ball? Eu falo mais sobre isso nesse vídeo que está aparecendo em sua tela, então clica nele e fique bem informado, beleza, Geek? Valeu!